Vamos lá. Seguinte, olha só. Antes de falar de processo penal, antes de trabalhar com vocês, o que eu quero que vocês entendam? Quando nós estamos ali fazendo as questões de processo penal, eu quero que vocês entendam aquela linha do tempo, tá? Isso é muito importante, porque você precisa saber em que momento que você está ali. Estou falando de inquérito, estou falando de processo, estou falando de recurso, eu estou falando de execução. Então, todos esses pontos, eles são muito importantes, beleza? Então, olha só, como é que eu vou lembrar de tudo isso daí? Pense em processo penal em 3 grandes blocos, tá? Então, se nós temos, vamos colocar como exemplo aí o nosso amigo Mévio, que eu sempre comento aí nas aulas, quem me acompanha sabe que eu falo do Caio, do Tício e do Mévio, beleza? Aqui seguimos as nossas raízes. Então, olha só, o Mévio praticou ali algum crime, beleza? Um roubo, por exemplo. Ou ele foi preso em flagrante, ou de alguma maneira isso chegou ali até a autoridade policial. Ó, o pessoal falando, penal é melhor que civil, me julguem. Ó, é isso, beleza? E aí, houve ali a prática. Beleza, o que o delegado vai fazer? Ele vai investigar. E ele vai comandar ali, né? Ele vai comandar, fazer as diligências. Então, ele vai analisar. Opa, eu estou falando de um crime de roubo, tá? Quando foi? Vou olhar uma câmera de segurança, verificar testemunhas, ele vai verificar ali as diligências necessárias naquela investigação. Olha só, eu estou naquela primeira caixinha aqui que eu falei para vocês, que eu estou na investigação, tá? O pessoal falando que só não é melhor que trabalhista. Pô, aí vocês me quebram, hein? Vamos lá. Beleza? Então, eu estou naquela primeira caixinha. Tá. Delegado, então, termina as investigações, relata, manda para o Ministério Público ali oferece a denúncia. Beleza? O que vai acontecer? Vai para o juiz. O juiz recebe aquela denúncia. O que vai acontecer? Passamos para a segunda caixinha dentro dessa linha processual. Passamos para o processo. E aí, com todos aqueles desdobramentos. Então, ele recebeu, porque ele pode rejeitar também, mas ele recebeu, ele vai... Então, determinar a citação, temos resposta à acusação, todos os desdobramentos, tudo aquilo vai acontecer, final, audiência de instrução e julgamento, o juiz vai proferir a decisão dele, que pode ser absolutória ou condenatória, beleza? Se ele condena, o que vai acontecer? O Mévio vai falar assim, beleza? Não, o Mévio vai recorrer, vai para o tribunal. Tribunal confirma a condenação e diz... Não, é isso. Então, temos o trânsito em julgado. Agora eu passo para aquela terceira caixinha, que vai ser a execução. E aí eu falo na LEP, em todos aqueles pontos. Falo em progressão, vou falar em livramento, beleza? São aqueles pontos que nós estudamos também ali em penal, certo? Então, gente, cuidado no momento de responder as questões, porque seu examinador ele vai perguntar isso daqui, ele quer saber o momento que vocês estão. Beleza? Bora fazer questões então, meu povo. Vamos lá, vamos resolver algumas questões falando aí de processo penal. Seguinte, começamos com a primeira questão que diz que uma delegacia recebeu um e-mail anônimo detalhando um esquema criminoso de estelionato e lavagem de dinheiro, certo? Muito importante. Quando nós vamos fazendo a leitura da sua questão, é importante vocês irem destacando ali os pontos importantes, os pontos principais, para você não se perder. Enunciados da FGV, geralmente, eles são muito longos, então é muito fácil de vocês se perderem ali lá no finalzinho, já nem saber mais o que ele estava falando. O e-mail indicava envolvidos e contas bancárias, beleza? Então, eu tenho ali um e-mail detalhado. O delegado iniciou verificação preliminar de informações, VPI. A VPI, com diligências discretas, ele deixa isso aqui muito claro, ou seja, consultas a bases públicas, corroborou parcialmente as informações, revelando operações atípicas. Após a VPI e corroboração, o delegado representou pela quebra de sigilo bancário deferida pelo juiz. Considerando tais informações,
assinale a alternativa correta. Vamos lá. Fizemos a leitura antes de passar ali para as alternativas, verificar todas as alternativas. O que nós precisamos entender? Isso aqui me parece correto? Olha só, se eu mando ali, eu ligo para a delegacia, né? Ou mando, enfim, eu aviso, olha, tem um crime, tá? Ocorreu aqui um crime. Beleza. O delegado, ele vai falar assim, beleza, só com isso eu vou instaurar um inquérito? Só? Com base apenas nisso? Claro que não. Ele vai e também não vai falar assim, ah, beleza, pô, tem um e-mail detalhando um esquema criminoso. Ele vai falar assim, ah, deixa pra lá, não vou fazer nada? Claro que não. Ele vai fazer o quê? Essa verificação preliminar de informações. Ou seja, ele vai analisar se aquilo tem ali certo indício, se tem fundamentos. Beleza? E a partir daí, ele vai prosseguir. Então, beleza? O que eu estou falando dentro daquelas 3 caixinhas? Lembra, eu tenho um inquérito, eu tenho o processo, eu tenho a execução. Ele está falando o quê nesse enunciado aqui? Neste comecinho. Ele está falando de investigação. Viu como é importante? Eu sei, então, que eu estou neste momento aqui, certo? Beleza, vamos ver as alternativas. Letra A. A quebra do sigilo é nula. Beleza? Pois a investigação originou-se de denúncia anônima, visando irremediavelmente todos os atos. A vedação constitucional ao anonimato é absoluta, impedindo que informações não identificadas sirvam de base para atos investigativos ou cautelares, configurando nulidade insanável. Letra B. A VPI foi irregular, pois denúncia anônima por si só não autoriza qualquer ato investigativo, nem mesmo preliminar. A Constituição exige fonte identificada para procedimentos estatais que afetem direitos. Assim, a VPI, baseada em comunicação apócrifa, ou seja, em ter uma denúncia anônima, deveria ter sido arquivada de plano. Qual o problema aqui? Vocês acham que deveria com e-mail detalhado? Vamos pensar vocês aí como delegado? C. A denúncia anônima pode deflagrar investigação e a riqueza de detalhes supriria a necessidade de diligências preliminares. D. A quebra do sigilo é válida, embora a denúncia anônima não fundamente a instauração de inquérito isoladamente, ela pode motivar diligências preliminares para apurar a verossimilhança. Se essas diligências confirmarem indícios de por fontes independentes, a investigação prossegue validamente, incluindo possíveis medidas cautelares, como a quebra de sigilo. E aí, meu povo? Tempo para vocês responderem aí. E aí, o que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? É uma questão que não é difícil, mas é uma questão que traz muitas informações, certo? O pessoal tá falando aí, tá? Vamos lá, tempinho para vocês responderem. O que vocês acham? A maioria falando aí que é a letra D. D de Damásio, certo? E aí? E aí, vamos pensar em cada uma dessas questões? Seguinte, a letra A, ela diz, olha só, vamos ver aqui, 85% falou que é a letra D. Alguns foram na letra A, outros na letra C, ninguém foi na letra B, hein? Ninguém foi na letra B. Seguinte, a letra A diz aí que a vedação é absoluta, né? A vedação constitucional, anonimato é absoluta? Claro que não, certo? A letra B diz que a VPI foi irregular porque uma denúncia anônima por si só não autoriza qualquer ato investigativo, nem mesmo preliminar. Claro que não. O que eu mencionei com vocês? De fato, o delegado ele não poderia, só com base nesse e-mail, ainda que exista um e-mail todo detalhado, falar assim, beleza, eu já vou instaurar um inquérito. Claro que não, mas ele pode verificar esses pontos aqui.
A letra C, que ela está incorreta? Porque diz justamente que eu falei para vocês que não pode, certo? Que é suprir a necessidade de uma diligência preliminar. Gente, vamos pensar o seguinte, imagina eu ligo lá e falo assim, olha, o Antônio praticou um crime, acabou? É isso? Segue? Claro que não. Eu falo, olha, ele praticou aqui, ele cometeu um crime de roubo no dia 20 de março, tá? E o delegado vai verificar, porque vai que no dia 20 de março nem estava aqui, beleza? Certo? Boa, a Camila falou o seguinte, palavras generalizantes são perigosas, sim, então cuidado com esses pontos mesmo, beleza? E aí, então, a resposta correta vai ser a letra D, todo mundo acertou aqui, beleza? E aí nós temos aí o artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que diz que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade e esta, olha só, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Beleza? Isso aí tem que fazer a leitura do artigo 5º. Se você quiser passar na OAB, sim, tem que fazer, tá? Tem algumas questões aí, alguns artigos que nós precisamos fazer a leitura. Beleza, meu povo? Próxima questão, vamos lá. Caio ingressou com queixa-crime em juízo por ter sido vítima de determinado crime contra a honra, exequível mediante ação penal de iniciativa privada. Registre-se, contudo, que o juízo competente constatou a ocorrência de situação que dá aso à perempção da ação penal. Seu examinador adora trabalhar isso daqui. Vez ou outra, isso aparece numa questão. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, considerar-se-á perempta a ação penal nas situações descritas a seguir. À exceção de uma. Gente, aqui está bem destacado. Às vezes o seu examinador não coloca assim, tá? E aí a gente precisa entender. Sempre caía nessas questões aqui que é incorreta, então tomem muito cuidado, façam a leitura ali de forma bem atenta. Quando eu falo de perempção, eu tenho ali uma própria sanção processual, né, aplicada justamente a essas ações penais privadas, beleza? Então, olha só, letra A diz, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 30 dias. B, quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente. C, quando iniciada a ação penal, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E aí, gente, é isso aí, penal é mais legal, o pessoal colocando aí na hashtag. E aí, gente, letra A, letra B, letra C ou letra D? Lembrando que ele está pedindo aqui a alternativa, certo? A exceção. Beleza? Então, eu tenho que analisar aí todos esses pontos, certo? O que vocês acham aí? Fazer um tempo com vocês e vai rolando. Vamos lá, o que vocês acham? Tô vendo aqui no chat também. Pessoal indo de letra C, letra C, letra C. Que mais? Uns indo na letra B. Eu tenho aí de novo, né, uma questão de penalidade ali por abandono, né, impedindo ali o prosseguimento da ação, e muitas vezes o próprio reajuizamento ali, ó, tem um pessoal falando na letra A e colocando, inclusive, o inciso do artigo 60. E aí? Tá bem dividido, hein? Tá bem dividido, ó, 60 dias e não 30, letra B, gosto assim, eu gosto de que todo mundo, a gente começa a debater aqui. E aí? E aí? Bora aí? Cadê o nosso resultado da enquete? Quero ver, quero ver. Olha só, tivemos aí
Letra C, 35%. A maioria foi na C e na D, certo? 15% foi na letra A. Olha só, mas é justamente a tal da letra A. Olha o que estabelece o artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação. Olha só, 1. Para lermos, beleza. Quando iniciado o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias. É isso aí, quem colocou a letra A acertou. Qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto aí no 36. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, esse inciso 3 aqui já caiu, inclusive, em segunda fase também. 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Beleza? É isso. Então, ele colocou aí 30 dias. Por quê? Porque existe 30 dias mencionando ali no inciso 1º. Mas ele está perguntando ali do inciso 2. Gente, isso aqui é questão clássica, seu examinador. Eu sempre falo, não é um cara legal, ele quer sim confundir alguns pontos, tá? Ele vai trocar. Então, prestem muita atenção, façam a leitura aí deste artigo, beleza? Olha só, mais uma questão. José, residente e domiciliado no município de Alfa, praticou infração de menor potencial ofensivo, em detrimento de Caio, morador do município Beta. Beleza. Registre-se que a infração penal ela foi perpetrada no município Gama, onde ambos trabalham. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 9.099, que eu estou falando aí de infração penal de menor potencial ofensivo, será competente para o processo e julgamento da infração de menor potencial ofensivo o juizado especial criminal localizado no ou nos municípios de, vamos lá, Beta ou Gama, a critério do ofendido, Alfa ou Beta, a critério do ofendido, Gama ou Beta. E aí, gente? Tempo para vocês responderem aí. Cuidado, quando eu falo de 9.099, nós temos diversas disposições ali específicas, beleza? Então, prestem muita atenção nisso. Por que é importante, enquanto vocês pensam aí na questão, quero ver aí, ó, ninguém está colocando qual a alternativa correta? Pensem o seguinte, nós temos aqui uma prova day antes da prova, com um tempo razoável aí, para vocês justamente pensarem, esse ponto aqui eu não estudei, ou esse ponto aqui, realmente eu preciso ali de novo relembrar. Então, é muito importante isso, tá? Anotem esses pontos aí. Ó, muita gente indo na letra B, alguns indo na letra C, que fala de Gama. Volta a pergunta na tela. Volto. Ele está falando o seguinte, o José, que foi quem praticou a infração, ele mora em Alfa. O Caio mora em Beta, no município Beta, mas a infração ela foi cometida neste município, Gama, ok? Onde tanto José quanto Caio trabalham. E aí ele quer saber, então, qual vai ser o juiz, né? Qual vai ser o juízo competente. Tá falando de competência aí. E aí, gente? Ó, vamos lá, vamos abrir aí para as alternativas. Vocês vão respondendo. Tô fazendo dancinha aqui, a dancinha da aprovação. Vamos lá, meu povo. Bora lá. E aí, encerramos? Gama, todo mundo indo em Gama. Vamos lá. Maioria colocou a letra C. Letra C, vamos lá, letra C, vamos ver? É isso. Olha o que estabelece aqui. Então,
Mas olha só, a Laiane colocou o artigo 70 do CPP. Só que eu não estou falando de CPP, eu estou falando de 9.099. E a Lei 9.099 estabelece aqui que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, nós precisamos tomar cuidado aí com esses pontos. Lembrem também, quando eu falo de teoria da atividade lá do Código Penal, tempo do crime, artigo 4º. Então, é muito fácil de confundir, tá? Então, cuidado. Uma coisa é quando eu estou falando de CPP, outra coisa é quando eu estou falando de 9.099. E olha só, eu não lembro muitos pontos da 9.099. Gente, eu tenho uma aula inteira lá no YouTube, Damásio, primeira fase, sobre Lei 9.099. Tem muitos pontos importantes e nós precisamos saber, precisamos conhecer, porque seu examinador pede e ele vai querer confundir alguns pontos ali em relação ao Código de Processo Penal. Beleza, gente? Quem errou agora, tá safe. Importante errar agora e no dia da prova você vai acertar, beleza? Pessoal, acertei, batido, quase errei. Tem isso também, né? Às vezes a gente vai e acerta. Vamos lá. Mais uma questão. Fui usada como exemplo, olha só. Mais uma questão. Arthur, Bruno, Fernanda e Camille foram acusados de furto simples praticado em 2020. Olha só, cuidado com esse tipo de questão aqui, porque eu já começo analisando que ele coloca um monte de gente e coloca a data. Questão que coloca a data, você já vai marcar, tem ponto importante aí. Colocou mais de uma pessoa, significa que você precisa tomar cuidado. A mesma coisa da questão anterior, eu precisava ali tomar muito cuidado, destacar esses pontos para não me perder, beleza? Então, olha só, ele diz aqui que o Arthur, que o Bruno, que a Fernanda e a Camille foram acusados aí de furto simples. Beleza. Olha só, o Arthur, ele foi definitivamente condenado. Definitivamente condenado. O que significa? Quando eu falo que o Arthur foi definitivamente condenado, você já vai na sua prova fazer uma flechinha aqui, ó. TJ, Tribunal de Justiça? Não, de trânsito em julgado. Beleza? É isso que você vai entender, porque ele está falando que foi definitivamente condenado. Tá. O Bruno, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 personagens aqui que eu preciso entender. Beleza. O Bruno, nosso segundo personagem aqui, ele foi condenado, porém, ele recorreu e ainda não houve decisão definitiva. O que significa falar que ele recorreu e que ainda não há decisão definitiva? Gente, presunção de inocência, não tem o trânsito em julgado. Ele é tecnicamente inocente, beleza? Certo? Tá. 3, a Fernanda. A Fernanda, ela aceitou suspensão condicional do processo, artigo 89 da 9.099, já cumprida. Já cumprida. E, por fim, a Camille, 4, ela foi absolvida, tendo havido recurso do Ministério Público que ainda não foi julgado. Beleza? Eu tenho, então, essas 4 situações que ele quer saber. Tá, entendi. Estou fazendo aqui minha prova. E aí ele diz o seguinte: em julho de 2023, sobreveio a acusação de uso de documento particular falso contra os 4. De novo, a mesma galera aqui. Considerando preenchidos os demais requisitos e considerando apenas os antecedentes criminais mencionados, assinale a opção que indica os que podem celebrar o ANPP, 28A do Código de Processo Penal. Então, eu preciso aqui fazer um exercício aqui de cada um, lembrar de cada um. O Arthur e o Bruno, o Arthur e a Fernanda, o Bruno e a Camille ou a Fernanda e a Camille? Quem dessa galera aí pode ou não?
E aí, olha só, é uma questão que eu preciso lembrar de cada um deles e preciso destacar assim, tá, esse aqui pode ou não. E aí, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar do artigo 28A. Tem que fazer a leitura desse artigo. Não tem como. A NPP ainda gera muita confusão, nós temos que lembrar desses pontos, vocês precisam entender esse ponto, beleza? Vamos lá. Maioria colocando aí o Bruno e a Camille. Bruno e a Camille, vamos lá. Vocês entenderam qual era a ideia aqui? Fazer toda essa análise do exercício, destacar e desmembrar cada um desses pontos. Porque, gente, se não fizer daquele jeito, você vai se perder, tá? Vamos lá, todo mundo colocando aí letra C, volta na questão. Volto sim. Então, vamos lá. Volto na questão, a questão está toda rabiscada aqui já. Porque é isso que eu quero que vocês façam no dia da prova, tá? É isso, eu quero que vocês... Então, analisei aqui. Olha só, um fato foi em 2020, o outro em 2023, ele vai falar de cada um deles, beleza? E não é para discutir com o enunciado. Eu não quero que vocês fiquem, mas e se o Bruno depois teve... É isso que o enunciado fala? Não é. Então, segue o baile, beleza? Eu quero que vocês sempre fiquem atentos às informações que constam no seu enunciado, certo? Beleza, meu povo? Vamos lá, vamos lá. E aí? Temos, fazendo a dancinha. Dancinha, preparando. E aí? Vamos voltar? Letra A, B, C ou D? Animação, gente, animação. Vamos lá. É isso, ó. Maioria... Aqui as alternativas agora. Voltei ali e as alternativas. Questãozinha chatinha essa aqui, né? Questãozinha chatinha. Mas a gente tem que saber esses pontos. Vamos ver, vamos lá. Todo mundo aí foi de letra C? Temos uma letra B. Vamos fechar aí. Letra C. A maioria, 78% foi na letra C, tá? Volto à pergunta aqui. Então, vamos lá? Vamos entender cada uma das situações aqui? Vamos passar para o nosso gabarito e a gente vai entender? Olha só. Letra C, Bruno e Camille. Por quê? O que nós precisamos observar? Artigo 28A do CPP? Sim, claro. Mas lá no parágrafo 2º nós temos que o disposto no caput, ou seja, quando não cabe o NPP, então não se aplica nas seguintes hipóteses. Primeiro, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. 2, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto, se insignificantes, as infrações penais pretéritas. É o caso do nosso amigo Arthur. Por quê? Vamos voltar lá. O Arthur, ele foi definitivamente condenado. Definitivamente tem trânsito em julgado. Então, o Arthur, não. Olha só, se eu sei que não é o que não cabe aqui para o Arthur, o que eu vou fazer? O primeiro ponto, você fala assim, cara, eu lembro que incidente não. Então, você já vai eliminar a letra A e a letra B. Claro, né? Tem outro pessoal que a gente vai ter que analisar, mas eu já consigo ali matar nesse ponto. Ok. 3, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. É o caso da Fernanda. Cadê aqui? Cadê a Fernanda? Aqui, ó. A Fernanda aceitou suspensão condicional. E de 2020 para 2023, não tenho 5 anos, certo? Então, tenho ali dentro desse lapso, certo? E 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O Bruno não tem nenhum impedimento, porque, né?
ele respondendo ali, o fato dele responder por uma ação penal em curso aqui, ainda que em grau de apelação, certo? Porque ele recorreu, beleza? Eu estou falando aqui de presunção de inocência, beleza? Então, não é isso, certo? E a Camille também, certo? A Camille também. Então, aqui vai ser a letra C, certo, meu povo? Vamos lá. Questão 5. Lucas, após praticar o crime de feminicídio em detrimento de sua ex-companheira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo encaminhado em seguida à unidade policial. À luz das disposições do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem? E aí ele está perguntando aí as hipóteses de flagrante. Olha só, ele simplesmente poderia só começar perguntando isso daqui, mas ele coloca ali uma questão, ele traz ali um tópico para vocês, na verdade, começarem a pensar, tá, mas por que ele colocou isso daqui? Ele poderia, de novo, já ter perguntado direto. Mas vamos lá. Letra A. Quem está cometendo a infração penal, acabou de cometê-la ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, ou é encontrado em até 24 horas com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. O que eu preciso observar aqui? Em até 24 horas. Pontos de destaque aqui. B. Eu vou considerar em flagrante quem está cometendo a infração penal, quem acabou de cometê-la ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. C. Eu vou considerar em flagrante quem está cometendo a infração ou acabou de cometê-la apenas. E quando tem apenas, somente, a gente já fala, tem coisa aqui. D. Eu vou considerar em flagrante quem está cometendo a infração penal, acabou de cometê-la ou é perseguido logo após pela autoridade policial em situação que se demonstre ser autor da infração ou é condenado, ou é encontrado, desculpa, olha eu condenado já, no dia da prática do delito, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E aí, meu povo? Letra A, B, C ou D. Sabe o que ele quer saber, gente? Ele quer saber a disposição aqui do artigo 302 do Código de Processo Penal. Precisamos saber se você quer ser aprovado na primeira fase, se você quer acertar questões de processo penal, sim, esse é um ponto que você precisa saber, beleza? Vamos lá, quero ver aí o chat, vamos ver. O pessoal está respondendo aí, vamos lá. Ó, maioria, vamos lá, letra C, letra A. Gente, questãozinha chata, tá? Por quê? Está cobrando a literalidade do artigo 302. Deixa eu sair da frente aqui. Beleza? Está cobrando exatamente. De novo, a gente tem que saber? Tem que saber. Tem que saber. Não dá para fugir disso aqui. E, ó, tá bem dividido. Tem muitos na letra A, outros na letra C, outros na letra B. Tá bem dividido aí. Vamos lá? Prestem atenção em pontos que eu destaquei aqui. Posso soltar já o gabarito? Ó, vamos lá. A maioria foi na letra A. Mas olha só, gente. Olha só. O artigo 302 do Código de Processo Penal, ele vai dizer, então, que eu vou considerar em flagrante delito. Lembra do exemplo que eu dei ali do Mévio? Do Mévio, então eu tenho ali, ele praticou ali um crime de roubo, por exemplo. Então, olha só,
Como é que eu vou considerar se ele está em flagrante delito? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, então eu tenho aqui o flagrante próprio, certo? 3, quando ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, aqui eu tenho flagrante impróprio, beleza? E 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Eu tenho aqui flagrante presumido ou ficto. Então, olha só, qual o problema aí das outras questões, das outras alternativas? Quando ele coloca, por exemplo, olha aqui, na letra A em até 24 horas, não tem isso aqui no artigo 302. Na letra C, está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la apenas? É só o próprio não, certo? Na letra D, olha só, em situação, né, ou é encontrado em situação que se demonstre ser autor da infração no dia da prática do delito, ele não coloca, né? Ele não fala aqui, ó. Ele fala encontrado logo depois. Logo depois, ele não coloca aqui no dia da prática do delito. De novo, mais uma questão que o seu examinador ele cobra a literalidade do artigo 302. A professora não lembrava dessas questões de flagrante. Eu preciso saber isso aqui para a prova? Precisa, tá? Precisa. É ponto que você precisa subir aí, beleza? Saber aí, beleza? Certo, meu povo? Vamos lá. Temos mais 3 questões. Então, olha só. O mévio, mediante grave ameaça consubstanciado no emprego de arma de fogo, ingressou no box de CrossFit X, localizado no município de Flores, procedendo à subtração dos pertences das pessoas que lá se encontravam. Diante do fato, o Ministério Público denunciou pela prática do crime de roubo circunstanciado. Registre-se, por fim, que durante a instrução não haverá necessidade de ouvir qualquer vítima ou testemunha por meio de carta precatória. O examinador gosta de colocar alguns pontos ali, que é para te confundir, que é para você começar a pensar, mas o que ele falou ali desse ponto de carta precatória? Segue o baile. Igualmente, não será necessário qualquer esclarecimento de peritos, acareações ou reconhecimento de pessoas e coisas. Nesse cenário, é correto afirmar que, na audiência de instrução e julgamento, sujeita ao procedimento, então ele quer saber aqui a questão de procedimento. Professora, não sei procedimentos. Tem aula lá no YouTube também, que eu gravei semana passada ou retrasada, sobre procedimentos. Tá tudo lá, beleza? Certo? Então, veja bem. O que eu vou lembrar aqui? O que eu mencionei com vocês lá no comecinho da aula? Eu preciso saber a linha processual. Eu preciso saber se eu estou dentro ali de quais caixinhas. Então, olha só, vamos seguir aqui. Então, ele fala que ele praticou, que o mévio praticou aqui este crime. Beleza? Ok. Houve ali a denúncia, oferecimento da denúncia. E aí, durante a instrução, então, olha só, já foi recebido e seguiu. Eu estou naquela segunda caixinha. Eu estou falando aqui de processo, beleza? E aí ele quer saber dentro do processo qual vai ser o procedimento, ok? Ponto importante que eu também preciso saber quando eu estou falando aí de processo penal. Então, olha só, eu vou seguir o procedimento ordinário ou sumário. Primeira coisa que eu preciso lembrar aqui. Eu vou falar de procedimento ordinário ou sumário? Esse é o primeiro ponto. Depois, e aí ele fala, proceder-se-á na letra A, a tomada de declarações dos ofendidos e a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se em seguida o acusado. B, eu vou seguir o procedimento ordinário, proceder-se-á, então, a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa
e pela acusação nesta ordem, e a tomada de declarações dos ofendidos, interrogando-se em seguida o acusado. Eu vou usar, vai ser o procedimento sumário, procedendo-se à tomada, então, de declarações dos ofendidos e a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se em seguida o acusado, ou o sumário, e aí vou proceder à inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, nesta ordem, e a tomada de declarações dos ofendidos, interrogando-se em seguida o acusado. Sabe o que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar do artigo 400 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, eu tenho 2 pontos aqui. Eu preciso saber o procedimento e eu preciso saber aí dessa ordem. E aí, gente? E aí? Vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso saber. Ah, professora, eu não estou lembrando muito bem do procedimento. Tá, mas olha só. A ideia é quando eu falo, então, dessa tomada de declarações, o que acontece? A defesa, ela sempre tem que falar depois da acusação. Beleza? Sempre depois da acusação. Se o juiz, ele ouvir o acusado antes das testemunhas de acusação, não vai estar prejudicada ali a possibilidade de defesa? É claro, né? Eu vou invalidar ali o processo. Então, esse artigo 400 do CPP, ele é sempre muito importante, ok? Aqui, vamos olhar, todas elas falaram, então, interrogando-se em seguida o acusado. Então, eu passo aqui testemunhas de acusação e defesa. Olha só. Defesa e acusação, não. Tá vendo a ordem? Eu começo falando da defesa? Não. Então, eu já tiro a letra D. Beleza? Certo? Na B, ele fala aqui declarações dos defesa e acusação. Então, também não é a letra B. E aí, eu fico entre a letra A e a letra C. O que vai me restar aqui? É saber o procedimento. E olha só, para saber o procedimento, vocês precisam lembrar do artigo 394. Olha só, o procedimento será comum ou especial. O comum vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Quando que vai ser ordinário? Quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. É o caso aqui do roubo. Sumário, quando tiver por objeto o crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos. E o sumaríssimo, as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, eu estou falando da 9.099, certo? Muitos foram na letra C, mas a letra C fala justamente que é sumário, então o que pega aqui é o ordinário. E o artigo 400 do CPP, a Regiane colocou aí, que fala justamente que na audiência de instrução e julgamento, olha só, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas, olha a ordem, acusação e defesa, depois esclarecimentos dos peritos, ele já fala no enunciado que não teve isso e segue, interrogando-se em seguida o acusado, sempre por último. Então, eu vou procurar ali alguma questão que fale justamente que foi por último, tá? Então, por isso que nós conseguimos eliminar a letra B e a C, o que pegava aqui era a questão do procedimento. Precisamos saber também do procedimento, beleza? Próxima questão. Luiz foi condenado em primeira instância pela prática de crime de homicídio qualificado em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante seu interrogatório em plenário, Luiz confessou a prática delitiva. Mas olha só, ele disse que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ele estava discutindo com ela quando da ação delitiva. Insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora. Então, olha só, é só desse ponto que ele quer, que ele está insatisfeito. Já que, diferentemente do que ocorreu em relação à autoria,
não haveria qualquer prova em relação àquela, ou seja, em relação à qualificadora. O advogado apresentou de imediato o recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Luiz deverá buscar em sede de recurso. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu estou falando aqui é que eu estou tratando do procedimento tribunal do júri. Temos aula também só sobre isso. Eu tenho aqui um procedimento bifásico, então eu tenho ali. Mas olha só, aqui ele está falando o seguinte, já foi plenário, beleza? E houve a condenação. Só que ele, inclusive, confessou a prática delitiva. Qual é o ponto aqui? É o reconhecimento dessa qualificadora. Então, ele quer, ele fala, beleza, tem o homicídio, mas não tem essa qualificadora. Tá, e aí? O que o advogado do Luiz vai buscar? Letra A, o reconhecimento de nulidade com consequente realização de nova sessão de julgamento. B, o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora, com consequente realização de nova sessão de julgamento. C, o afastamento da qualificadora pelo Tribunal de Justiça, com imediata readequação da pena aplicada. D, o afastamento da qualificadora pelo Tribunal de Justiça, com baixa dos autos para que o juízo do Tribunal do Júri aplique nova pena. E aí, gente? E aí? Vamos lá. Primeiro ponto. Pode haver uma apelação contra uma decisão do Tribunal do Júri? Pode. E isso aqui nós observamos lá no artigo 593, inciso 3, lá do Código de Processo Penal. Beleza? Ok. Então, eu sei que é possível sim, certo? Vamos lá. O pessoal falando assim, recurso de apelação para desqualificar o crime. Seguinte, o que eu tenho que pensar quando eu falo em júri? Eu vou pensar na soberania dos vereditos. Então, os jurados, eles condenam. Quem faz a dosimetria da pena? Aí é o juiz, certo? O juiz-presidente. Então, ele que vai analisar ali primeira fase, ele vai analisar a segunda, todo aquele critério trifásico. Então, ele vai analisar, tem reincidência, tem maus antecedentes, tem ali algum ponto, qual o regime que ele vai fixar, beleza? Isso é o juiz que vai fazer. Todo o resto, ou seja, aquilo que for de competência dos jurados, o que eles vão decidir sobre aquele ponto, aí o tribunal não pode mexer, não pode retificar. Por quê? Porque é decisão dos jurados, soberania dos vereditos. Então, olha só, vamos pensar nesse ponto aqui, vamos montar esse raciocínio comigo. Se eu disse que não pode, que alguns pontos o tribunal não pode mexer, o que eu vou pensar? Tá, e ele está pedindo aqui a qualificadora. E aí, meu povo, olha só, eu vou na letra B. Sabe por quê? Olha só. No artigo 483 do Código de Processo Penal, nós temos justamente aquilo que os jurados podem decidir. Então, olha só, materialidade do fato, autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena, se existe qualificadora. Se os jurados decidiram isso aqui, o tribunal ele pode simplesmente afastar? Não, porque eu tenho a soberania dos vereditos. É esse o raciocínio que eu quero que vocês façam. Então, olha só, qualificadora não pode ser ali afastada pelo tribunal. É da competência do tribunal do júri em relação ao julgamento, beleza? Então, não pode, certo? Então, aqui, se eu tenho reconhecimento de que essa decisão foi manifestamente contrária em relação à qualificadora, eu tenho que ter uma nova sessão de julgamento. Beleza? É isso. Cuidado com isso aqui. Como que eu vou saber o que os jurados podem decidir? Você vai olhar o 483 do CPP. Tem que fazer a leitura desse artigo, beleza? E aí, no 593, nós temos aqui, sim, a possibilidade
das decisões de apelação das decisões do tribunal do júri. Mas olha só, se ocorrer aqui, então ele estabelece alguns pontos aqui para a gente, certo? Então, no caso da letra A, eu vou determinar uma realização de nova sessão, certo? Se eu tenho aqui na letra D, aí sim, também tem uma nova sessão. O tribunal não pode renovar, não pode inovar aqui, simplesmente reformar a decisão. Beleza, gente? Certo, meu povo? É isso que eu queria trabalhar com vocês. Já estão falando que eu tenho que encerrar, então é isso, gente. Cuidado com esses pontos, tá? De júri, cuidado com esses pontos e preventiva também, tá? Vou dar uma última dica aqui nos meus 10 segundos antes de acabar a aula. Gente, se o seu enunciado falar que o juiz, ele toma preventiva ali com base na gravidade abstrata do crime, tá errado. Ou que o juiz apenas não fundamentou, tá errado também. Ele deve sempre fundamentar. Eu tenho certeza que vai cair uma questão também falando sobre isso aí, sobre preventiva. Então, cuidado, tá? Tivemos algumas alterações? Tivemos. Mas nessas alterações temos recomendações, tá? Recomendação é diferente de obrigatoriedade. Então, temos alguns casos em que a preventiva ela vai ser recomendada, mas ela não é obrigatória. Então, cuidado com isso aí no dia da sua prova. Beleza, meu povo? É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos aí.